Vamos lá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre meditação e agora vamos colocar a mão na massa. Vamos aprender realmente como faz esse negócio. Como eu vou meditar? Já sabemos que quando meditar, onde, que horas, até o melhor horário para meditar. E hoje nós vamos aprender como fazer isso, como pegar um texto bíblico, como debruçar nesse texto, como extrair desse texto as verdades importantes para que haja mudanças na sua vida. Eu quero só que você, se você não assistiu, os outros dois vídeos que a gente postou aqui, nós vamos deixar aqui para você o link para que você possa acessar e possa ver a introdução, entender a importância da meditação, entender a importância do que nós estamos fazendo aqui, estamos promovendo aqui, porque nós acreditamos que isso vai gerar reforma, isso vai gerar mudanças significativas na sua vida. Por isso que nós estamos trazendo aqui um conteúdo, procurando trazer um conteúdo sucinto, mas nós chamamos esse conteúdo de profundo, né? Por isso nossa base é mais profunda. Nós queremos que você mergulhe na palavra e tenha uma vida mais profunda com o Senhor. Então, vamos começar. Quando você pegar um texto bíblico, né, eu quero te aconselhar a fazer assim. Se você já tem todos os dias uma inspiração, tem buscado em Deus e Deus tem te dado textos separados em livros diferentes, então eu quero que você tenha somente um cuidado. Olhe sempre o contexto, mesmo que Deus te dê um versículo isolado, sempre se detenha ali no contexto, faça perguntas para aquele texto, para que você não leia um versículo isolado e interprete da maneira errada. Então, para que você possa fazer uma boa interpretação, você tem que fazer uma boa observação. Então, observe todo o contexto imediato ali a qual aquele versículo está. Mas você pode fazer de outra forma também. Como? Você pode pegar um livro da Bíblia, como Salmos e qualquer outro tipo de livro da Bíblia, vou deixar a sugestão aqui para você, e fazer todo dia ali os parágrafos, trechos, sentenças ali, pedaços, versículos daquele livro da Bíblia e ir caminhando. Eu, particularmente, gosto muito de fazer dessa forma. Tem dias que Deus me dá uma palavra diferente, então eu vou lá, mudo e vou meditar naquele texto, mas eu gosto de pegar um livro da Bíblia e todos os dias pegar parágrafos ali daquele livro e fazer a minha meditação. Eu acho que as duas formas elas são louváveis, acho que as duas formas podem te ajudar. Se você tiver outro método de escolher um estudo, ou aliás, uma maneira de meditar na palavra, fica à vontade, ok? O importante é você ir para o texto. Não fique usando subsídios, livros e comentários para poder fazer aquele momento. Procura ir primeiramente para o texto. E eu vou te dar aqui fazer algumas perguntas, te dar algumas perguntas que são importantes para que você faça para o texto. Quando você ler um texto bíblico, a primeira pergunta que você tem que fazer para esse texto: o que é que esse texto revela sobre Deus? É o livro de Deus. É o livro, é a palavra de Deus. Então você precisa conhecer a Deus. Então você vai para o texto, examina o texto e pergunta: o que é que esse texto fala de Deus? Fala que se Deus é amor, fala se Deus é justiça, se Deus tem também ira, ou se Deus ama, seja o que for, que revela o atributo de Deus, né? Os incomunicáveis que são a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, que fala do seu poder, da sua pessoa. Então, a ação de Deus, o que é que Deus quer revelar também da sua pessoa naquele texto. Então, sempre procure buscar, primeiramente, o que é que o texto fala sobre Deus. Segunda coisa que você tem que procurar no texto é se você tem alguma coisa naquele texto que está, a sua vida não está alinhada com aquela verdade. Por exemplo, um texto que está falando sobre perdão e você, naquele momento, lembrou, fez uma reflexão, o Espírito te convenceu e você entendeu que precisa perdoar alguma pessoa que você teve uma desavença. Então, pergunte para o texto, né? Olhe para o texto, se debruce, peça o Espírito Santo para iluminar os olhos do seu entendimento e mostrar para você: Senhor, tem algum erro aqui, tem alguma atitude, algum erro meu que eu estou vendo, um pecado meu nesse texto? Então, anote tudo isso, faça uma agenda, tenha o seu caderninho. Todo dia você precisa escrever aquilo que você está aprendendo com Deus. O terceiro ponto é uma atitude para mudar. Diante da verdade que você tem, que aí foi revelado para você na palavra, que você precisa mudar, então, que atitudes? Seja prático. A partir de hoje, como nós falamos do perdão, a partir de hoje eu vou me relacionar melhor com o meu irmão sobre isso, com o meu gerente, com o meu encarregado, seja com o meu funcionário, você vai colocar ali no texto, ou vai colocar no seu caderno, escrever: aprendi hoje, através desse texto, que eu preciso mudar minhas atitudes. Porque se você apenas tem
uma ideia, se você tem uma verdade e não tornar ela realidade, ela não vai servir. Você vai ficar com ela dentro de você, vai dizer que descobriu uma verdade de Deus, mas se você não praticar isso, isso vai ser apenas mais um conhecimento adquirido e não um conhecimento aplicado, que seria a sabedoria. Você precisa viver uma vida de sabedoria, ok? Então, o próximo princípio é você olhar para o texto e procurar nele uma promessa. Deus tem muitas promessas, tem muitas verdades de Deus aqui acerca de quem nós somos, dos direitos que nós temos, das nossas responsabilidades. Mas esse texto, que promessa esse texto tem para mim? Qual é a promessa que eu posso acreditar que ela também cabe à minha vida, se aplica na minha vida como cristão, como um filho de Deus? Anote, escreva isso. Escreva tudo isso que nós estamos falando. O próximo ponto é uma motivação para agradecer. Você pega o texto, olha naquele texto e anota, escreve algo que aplicando na sua vida você pode celebrar e agradecer. Agradecer pela verdade. Talvez o texto está falando sobre Jesus nos amou, deu sua vida. Senhor, eu quero te agradecer porque realmente hoje eu descobri, hoje eu vi nesse texto que o Senhor entregou a sua vida por mim, que o Senhor me ama de verdade, que o Senhor realmente quer, meu Deus, o Senhor me alcançou, me amou primeiro. Você escreve tudo isso. Senhor, eu quero te agradecer que aqui diz que o Senhor cuida, Senhor. O Senhor cuida dos pássaros, dos lírios do campo. Então o Senhor também vai cuidar da minha vida. Então agradece a Deus, celebra, irmão. Agradecimento gera cura. Cura nas suas emoções. Cura realmente. Celebrar. O povo de Israel não chegou ao lugar. Aqueles que saíram, somente Caleb e Josué, não chegaram àquele lugar pela murmuração. Se a ação de graça, se o agradecimento, irmão, é uma ação de graça a Deus, uma celebração, a murmuração, irmão, é uma ofensa a Deus. É não confiar no caráter de Deus. Se você confia no caráter de Deus, certamente tem muita coisa para agradecer. Outro é um exemplo a seguir. Nesse texto, existe algum personagem que fez alguma coisa que você acha louvável, que você tem que se identificou e disse assim, eu preciso seguir esses passos, eu preciso ser um adorador como Davi, eu preciso ser valente como Davi, que derrubou esse gigante. Naquele texto existe alguma verdade, ou aquela mulher do fluxo de sangue, que foi com toda a sua força, investiu tudo ali em médicos e gastou, mas agora nesse momento estava investindo toda a sua fé em Jesus. Então, você vai se deparar com texto, com pessoas naquele texto ali, o próprio Cristo, Paulo, né, o próprio Deus, que você precisa ser semelhante, realmente copiar, né? Ser realmente ali inspirado por aquele personagem. Talvez não tenha um personagem naquele texto, mas talvez uma verdade que está sendo escrita ali por Lucas, uma verdade que está sendo escrita por Paulo. Então, isso se torna também um exemplo a ser seguido. Escreva tudo isso. Outro que você tem que fazer é fazer uma aplicação pessoal. Pegue no texto. O que é que eu vou aplicar? Pegar algo aqui que seja uma verdade. Dentro daquele texto, às vezes, quando você lê um parágrafo ou um capítulo todo, existe um texto que se destaca ali. Então, pega aquele texto, faz uma aplicação pessoal e escreve. O último tópico, e o não menos importante, pelo contrário, o mais importante, porque você vai pegar todos esses que você escreveu e vai agora resumir nesse. Se chama orar. Você precisa orar o texto. Se você quer ter certeza da sua oração vai ser ouvida, ore a palavra. Ore as verdades de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, se nós oramos dentro da vontade de Deus, certamente Ele vai nos atender. Então, o que é a verdade de Deus? O que é a vontade de Deus? São as verdades dele na palavra. Se você ora o que está escrito na palavra, essa é a vontade de Deus e você vai ter orações atendidas. Então, se você meditou, aprendeu sobre o caráter de Deus, sobre a revelação, ore sobre isso. Obrigado por me revelar a sua pessoa. Obrigado por me revelar mais um passo, mais uma faceta do teu caráter hoje, Senhor. Senhor, eu também quero te pedir perdão porque eu vi que eu estou com esse pecado. Eu quero pedir ajuda, Espírito Santo, força para que eu possa ter atitudes para mudar. Eu quero mudar isso, eu quero mudar a minha maneira de agir, Senhor. Eu quero também me apropriar dessas promessas. Deus, eu quero vivenciar isso. Eu quero, na minha vida, não um testemunho A, na pessoa B. Eu quero viver isso. Senhor, eu quero te agradecer. Agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, por esse texto ter me confrontado, ter me exortado, ter me consolado essa manhã, este dia. Senhor, eu também quero aprender com esse meu irmão aqui, aprender com esse personagem, aprender com essa verdade. Eu quero seguir esse exemplo.
e eu quero aplicar esse texto na minha vida. Então, ore a palavra, mergulhe. Irmãos, você está, com certeza, aí dando passos importantes para uma grande jornada de aprendizado. Você não precisa ser um teólogo para fazer isso. Você não precisa ser um líder, um mestre, um pastor. Você precisa apenas ser um faminto. Se você tem fome de Deus, vá para o texto bíblico. Vai lá, nós vamos deixar o vídeo aqui. Se você tiver dúvidas, escreve aqui nos comentários. Eu não sei fazer isso. Nós vamos lá responder você na medida do possível. Vamos tentar responder as primeiras mensagens que vão chegando aqui. Mas na hora que você tiver uma dúvida, escreve ali. Interage aí nos comentários desse vídeo para que você possa aprender. Não deixe passar desapercebido. Não deixe passar batido isso. Não fique com dúvidas. Nós estamos aqui para ajudar você, nós queremos ver você crescer espiritualmente, queremos você ser impactado pela palavra. E eu te garanto uma coisa, o efeito dela não tem como dimensionar. Não tem como. Você vai mudar como pessoa, você vai mudar como pai, como marido, como filho, como esposa, como funcionário, como patrão. Porque esse é o impacto do evangelho. É pegar um homem e sepultar ele diariamente, crucificar ele e aí trazer esse homem a uma vida semelhante a Jesus. Eu quero ler apenas um texto para que a gente possa encerrar. Eu creio que esse texto vai ser uma boa reflexão para que você possa entender o propósito da meditação. Diz assim: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E os que chamou, esse também justificou. E os que justificou, a esse também glorificou. Propósito de Deus. As coisas vão contribuir para que eu e você seja a imagem de Jesus. Seja a imagem do seu filho. Que a gente possa realmente refletir a imagem de Cristo. Possa ser transformado de glória em glória. Possa ser realmente santificado e parecido com Jesus. Queridos, eu creio, eu vou ratificar aqui. Você vai ser impactado. A vida, a resposta que você queria de Deus para aquilo que você está vivendo, o crescimento que você espera de Deus está na sua vida íntima, no lugar secreto, na vida de meditação e de oração. Que Deus te abençoe. Possa aí compartilhar, dar um like aqui nesse vídeo, escreve alguma coisa, o que você achou, compartilha com pessoas, no grupo aí de pessoas, edifique outras vidas. Já começa a transbordar, porque o que vai acontecer na sua meditação é isso. Você vai ler, você vai meditar, você vai ser impactado e vai transbordar em outras vidas. Então comece a transbordar desde já. Já compartilhe essa verdade com outras pessoas. Que o Senhor Deus te abençoe. Até a próxima.